Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da Santa Bíblia. Nosso desejo tem sido oferecer a você algo que venha abençoar, consolar, edificar, tornar a sua jornada o quanto mais segura possível. Tendo em vista que vivemos dias em que os homens têm medo de tudo, inclusive os cristãos, eles não têm segurança na fé, não têm segurança nas promessas de Deus, não têm segurança naquilo que a Bíblia afirma. E isso por dogmas humanos que vamos criando. E a gente acaba se escravizando, não é? No intuito de agradar o sistema e reensinando ou reforçando esses dogmas. E dogmas esses que nem sempre estão confirmados nas Escrituras, não é? E nos faltaria tempo dizer não só na chamada religião evangélica, mas em todas elas. Então, uma coisa que é muito comum acontecer é nós ouvirmos ou falarmos, não é, mal de outros, não é? É muito comum. Aqui na YouTube mesmo tem um monte de gente que se lança a falar mal do próximo, dando até nome. É uma coisa feia, uma coisa desagradável. Chegamos a um nível, não é, de falta de cristianismo na vida, ao ponto de ofendermos a moral. Quer dizer, as palavras que eu dirigir a alguém têm o intuito claro de menosprezar, de magoar, de macular aquelas pessoas. E isso nunca será o Espírito de Cristo. Pode ser o espírito humano, não é? E pode isso demonstrar com certeza que há muito mais de humano do que de Jesus. Então, todos nós sujeitos a falhas, sujeitos a erros, estamos, e aí por isso precisamos da misericórdia, não é? Constante, por isso confessamos nossos erros e pecados uns aos outros, não é? E ao Senhor Jesus, e aqui estou eu confessando isso a você. Muito bem, então quando a gente na Santa Bíblia observa que algumas coisas que são ensinadas não são exatamente aquilo que a Bíblia diz, então eu vou propor sempre nós conversarmos a respeito. Então, mais um assunto. Fé. Aqui em Hebreus capítulo 11, verso 6, assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário, veja que é necessário, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, se você está me ouvindo, eu pressuponho que você de fato já é uma pessoa que crê em Deus. Se você estiver me ouvindo só para constatar, seja bem-vindo. Mas, se você não crê em Deus, dificilmente você vai conseguir entender ou você vai se aprofundar nisso. Então vamos dizer aos nossos irmãos cristãos, e eu, como sou de linha pentecostal, e algumas vezes eu estava conversando com a minha esposa outro dia, que eu sinto falta do movimento pentecostal histórico, aquele movimento pentecostal sério, centrado, equilibrado, temente, que buscava a santidade, que buscava retidão, integridade. E diante desse evangelho pentecostal que se vê hoje, que as pessoas têm que criar movimentos para poder enganar a freguesia, não é? A verdade é isso, enganar com falsos discursos, por falta da presença de Deus, então a gente coloca música de fundo, por falta de glória a gente tem que colocar um monte de gente dançando. Outro dia me perguntaram o que eu achava dessas coisas de dança. Eu falei, não acho nada, é bíblico. Mas aí veio um grupo de meninas, me perguntaram, nós podemos dançar? Eu falei, pode. Não, lá na frente. Não, lá na frente não. Por que você quer dançar na frente? Você não quer dançar para Deus? Dance onde você estiver.
Não, elas querem dançar na frente. Claramente, você percebe que nada tem a ver com Deus. Isso é só blá, blá, blá de gente que está a fim de curtir religião e entretenimento social e assim por diante. Muito bem, então voltando. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ouça, a nossa intenção é agradar a Deus, claro. Eu estou aqui para agradar a Deus. Eu quero agradar-lhe. Eu quero me aproximar dele. Então, diz o texto que eu tenho que crer que ele existe, não é? E diz a segunda parte que é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, há recompensa para aqueles que buscam a face de Deus. Muito bem, mas o que eu queria falar sobre isso é tentar simplificar para a gente o que de fato é a prática da fé. Você pode ouvir alguém dizer assim: não, tem tipos de fé. Não, não existem tipos de fé. A Bíblia diz que há uma só fé. Então, fé racional, fé não sei o que, isso é balela, isso é discurso de quem não tem a verdade, não é? Se a pessoa for honesta, ela dirá o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Não diz que existem duas fés. Fé isso, fé racional, não tem nada disso. Fé é fé. Ou você tem ou não tem. Como é que esta fé vem a nós? Vem por ouvir a palavra de Deus. Então você imagina assim: então tá bom, então eu vou ouvir, a fé vem? Não necessariamente, porque o ouvir tem um mistério. Diz o texto: a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. É como se houvessem dois estágios, ou como se houvesse, não, provavelmente deve existir esses dois estágios, que nós não podemos explaná-los, mas eles existem, que é o estágio em que você tem acesso à palavra de Deus, e essa palavra de Deus se torna revelada, se torna viva, se torna eficaz no teu coração. E então, esse segundo nível, a segunda etapa, gera a fé. Muito bem. Então vamos pensar na fé de uma maneira racional. A fé, irmãos, não é um sentimento, a fé não é uma sensação. Eu estou dizendo isso porque eu fui cheio do Espírito Santo e sistematicamente eu procuro me encher do Espírito Santo e eu procuro manter minha comunhão íntima com o meu Salvador e eu creio nos dons do Espírito Santo para hoje, plenamente, não como eu tenho visto, não como isso que está acontecendo. Eu creio nos dons como a Bíblia assim o diz, não é? Claro que eu creio em falar em línguas, em profecias, em interpretação, mas não tenho visto isso acontecer por aí. Eu tenho visto muita pantomima, muito teatro, muita balela, consistência praticamente nenhuma. Mas o fato disso estar acontecendo não aponta para uma nulidade ou para a finitude dos dons. Não. Lembre-se que nós vivemos, eu creio nisso, o período de Laodiceia. Laodiceia é uma igreja que tem um discurso fabuloso. É curioso como essas pessoas têm um discurso. Não temos falta de nada, olha a minha história, olha quem eu sou, olha como eu sou bacana, eu sou bom, eu sou vencedor, você é um derrotado e assim por diante. Esse discurso é um discurso de Laodiceia, que diz que é enriquecida, está rica e de nada tem falta. E é verdade, não tem falta de nada, não tem falta de dinheiro, não tem falta de nada. É o discurso dela. Mas, curiosamente, para ela, Jesus diz que está do lado de fora, não é? E diz mais: se alguém, nesse universo da Laodiceia, ouvir o Senhor, olha que coisa absurda, ouvir o Senhor, e depois abrir a porta, ele entra lá, quer dizer, ele está do lado de fora. Eu particularmente não quero ser essa igreja, não sou essa igreja, eu não sou Laodiceia, eu quero ser Filadélfia, talvez não seja, que Deus me ajude, não é? Mas esse é o meu desejo, esse é o meu coração, eu quero ser Filadélfia, eu quero ser uma igreja agradável ao Senhor, não somente eu, mas os meus companheiros, minhas irmãs e irmãos, assim, tanto quanto você que me ouve. Então, quando a gente ouve as pessoas dizerem: e você sente, então você toma posse, aí você... Irmãos, isso é cansativo, porque isso é mentira. A fé não sente nada, você não sente nada.
A fé é uma consciência. Então, vou te dar alguns exemplos. O homem era uma autoridade, mesmo assim, uma autoridade romana, ele gostava do povo de Israel, ele construiu uma sinagoga para os judeus, e os judeus o tinham em grande estima. E lá um dos seus criados ficou doente, muito mal, e esse homem, esse centurião, ouvindo que Jesus estava por ali, ele recorreu à influência dos judeus e pediu aos anciãos que fossem pedir a Jesus que fosse à casa dele para curar o servo dele, enfim. Jesus falou, tá bom, eu vou. Os anciãos argumentaram, mas Jesus iria. No caminho ele é interpelado pela mulher do fluxo de sangue, e nisso chega alguém e falou assim, não precisa vir mais, eu não sou homem, ele mandou alguém dizer, não sou digno que você entre na minha casa, mas diga uma palavra só de onde você estiver, porque será muita honra para mim você estar debaixo do mesmo telhado que eu. Jesus fica admirado e fala, eu nunca vi tanta fé nem em Israel. Muito bem, então vamos aprender um pouquinho com esse homem. Se esse é o nível máximo de demonstração até então na Bíblia de fé, e quem diz isso é Jesus, eu nunca vi nem em Moisés, nenhum dos patriarcas, ninguém. Eu nunca vi fé igual, eu não vi em Elias, eu não vi em Moisés, eu não vi em Abraão, eu não vi em ninguém. Bem, quem disse isso foi Jesus, não fui eu não. Muito bem, então ele diz o seguinte, basta que tu digas uma palavra e meu criado será curado. E aconteceu exatamente como ele tinha dito. Tá bom, então vamos aprender com esse homem. O que foi que deu a Jesus argumento para que Jesus ficasse maravilhado? Foi algum ato heróico, algum jejum profundo, algum dízimo extraordinário, foi alguma vigília, foi algum monte, foi algum cordeiro sacrificado? Não, foi uma declaração. Declaração que vem da consciência. Então, vamos começar a enxugar. O que é fé? Fé é consciência, irmão. Fé é você saber o que está acontecendo, com quem você está falando, você saber de fato que ele é poderoso. Não é aceitar o fato que ele é poderoso, não é? Não é aceitar o fato. É saber que, embora ele seja, sendo ele todo poderoso, ele está pronto a nos atender. Então, esse homem, naquele momento, ele sabia que não era necessário muitas coisas, somente que Jesus fosse até ele. Então, a fé não é um sentimento, não é uma emoção. Nós, pentecostais, vivemos muito nesse campo sensitivo, não é? Essa coisa da sensação. Então, se não houver um lelele, um lalala, um lilili, então não há Deus. Outro dia, encontrei uma pessoa e ela falou assim, nossa, irmão, a reunião na nossa congregação foi uma unção, foi uma glória. Ah, que bom, irmã. O que aconteceu lá de tão maravilhoso? O pastor passava e todo mundo caía. E eu falei, olha, irmã, tá bom, mas cá com meus botões, que não ia dizer nada a ela, não adianta, irmão. Eu falei assim, seria bom que o pastor passasse, não é? Mas não é o caso, e todos se levantassem no poder de Deus, não caíssem. Eles caem no domingo, e na segunda precisam cair outra vez. E na terça devem cair. E o dia que eles não caírem, alguma coisa está mal. Sabe, essas coisas não tem inteligência, não procede da fé. Não tem nada a ver com a fé em si. Eu não estou dizendo que isso pode acontecer, não pode, se é de Deus ou não é de Deus. Eu não estou entrando no mérito, tá certo? Porque eu não quero ferir ninguém. Eu tenho lá a minha ideia. E se você quiser saber, eu te digo. Na década de 80, eu estava nas Assembleias de Deus quando começou a acontecer isso comigo. Eu fui convidado a pregar numa igreja, eu fui, e quando eu fui orar pela pessoa, aquela pessoa caiu. Eu não coloquei a mão nela, ela caiu. Eu não sabia o que era aquilo. E, curiosamente, aquela era uma mulher, e ela tinha torcido o pé direito. E ela, ao cair no chão, ela ficou absolutamente cheia do Espírito Santo. Por que eu sei disso? Porque ela glorificava Jesus o tempo todo, de uma maneira muito consciente, de uma maneira muito bela.
a um nível de linguagem que não era próprio do nível acadêmico dela. Então você percebia que ela falava coisas que estavam além da capacidade literal ou da gramatical que ela normalmente usava. Aquilo me chamou a atenção, mas eu não sabia o que era, e isso começou a acontecer. E chegou um certo momento em que se tornou comum. Acontecia, a gente no meio do culto, a pessoa... E eu não sabia nada disso. E nessa época vieram muitas pessoas de muitos lugares ver o que é. Depois de dezenas de anos, mas dezenas de anos, veio aparecer um moço chamado Benerim, no Rio de Janeiro a primeira vez. E eu estive nesse lugar, eu nunca tinha estado naquela reunião de homens de negócio, estava ali, eu também não sabia nem o que era homens de negócio, eu nunca fui homem de negócio, eu sou homem do reino dos céus, enfim. E tinha vários pregadores lá. Eu me lembro de um pregador que ele pregou uma mensagem horrorosa, ele é muito famoso no Brasil, uma mensagem horrorosa. E eu penso que ele já estava magoado com alguma coisa, eu não sei, que ele pregou sobre o Espírito Santo, e identificar para onde o vento sopra. E ele fez alguma coisa que me deixou profundamente triste. E ele então fez todo mundo começar a chamar o Espírito Santo. E ele fazia assim, vamos chamar o Espírito Santo, e assobiava. Na mesma hora, eu que morei na Bahia, fui direto para a Bahia, e eu sei que isso quem fazem são os marinheiros, não é? Que são macumbeiros, que quando há calmaria no mar, eles clamam pelos deuses das águas para que o vento venha. Eu vi aquilo, eu fiquei muito triste naquele dia, e eu não comentei nada com ninguém, porque aquele irmão, e eu não estou dizendo que não é meu irmão, e não está aqui nenhum ataque crítico, mas se alguém se sentir ofendido, me perdoe, eu só estou citando, isso não é pejorativo, é fato. E eu fiquei triste com aquilo, porque eu morei na Bahia, eu conhecia de perto isso. Então, quando acabou aquela reunião, eu propus que eu não veria mais ninguém, eu não iria mais, e eu ia para o hotel, e do hotel eu ia para a praia. E eu ia a qualquer canto no Rio de Janeiro, e pronto, eu não iria mais, eu não queria mais saber daquilo. Mas aí eu vi uma outra pregadora chamada Mary Hickey, e ela trouxe uma boa palavra, e aí tá. Nisso veio os irmãos dizendo assim, não, esse a gente não pode perder, só que eu não tinha convite. Então eu ficava do lado de fora. Mas os irmãos queriam ficar do lado, esse dia era especial, tinha que ficar do lado de dentro e tal, e tal. E depois de muita coisa, conseguiram um lugar para a gente lá dentro. E eu me lembro que esse homem não pregou, ele ficava jogando paletó para lá, para cá, para lá, para cá, e fica de pé, todo mundo ficava de pé. Aí ele jogava o paletó, todo mundo caía. E eu fiquei em pé. Daqui a pouco, todo mundo começava a se recompor e tal, ele vinha outra vez com o paletó e todo mundo caía e eu ficava em pé. Aí um pastor que estava comigo perguntou assim, você não cai não? Eu falei, uai, é para cair? Tem que cair? Eu não sei. Tem que cair. Só que eu já sabia isso. E eu já tinha parado com isso. Por quê? Porque é verdade que o poder de Deus inunda o coração do homem. E pode haver muitas reações. Mas o desejo de Deus é que a gente cresça. A gente não pode ficar eternamente numa situação, não é? Você não pode ficar eternamente dependendo de mamadeira, você tem que ter alimento sólido. Então, eu voltei daquele lugar triste, meio sozinho no meio daquele grupo de pastores e tal, me sentia um tanto aquém, porque sabia que não podia falar com eles não iam entender, como não entendem até hoje. Muitos dizem que eu sou exclusivista, que eu não gosto de me relacionar com ninguém, não é verdade. Eu só não quero me prostituir para ser agradável a quem quer que seja. Muito bem, então voltando. Nesse aspecto, nós pentecostais temos dado um testemunho horroroso de incredulidade.
Porque a gente não consegue crer na Bíblia, a gente crê em movimentos. Por isso que o povo precisa de um profeta. Ah, o profeta falou. Eu conheço gente que está há 40 anos esperando uma mulher, esperando um marido, esperando uma casa que Deus falou. Cara, vai na Caixa Econômica, brother. Está entendendo? Quer dizer, não pode ser tão infantil, tão carnal a esse ponto. Mas vive nisso, vive nessa coisa. Não foi Deus que falou. Irmão, não foi Deus que falou, foi a pessoa que falou, foi o profeta. E esse profeta que falou não tem fé para falar, porque a Bíblia diz que o profeta tem que profetizar segundo a quantidade ou a suficiência de fé que ele tem. Então está todo mundo falando, agora é moda, quem não profetizar agora não é crente, então todo mundo sai falando pelos cotovelos, se metendo em vida alheia, dirigindo famílias, dizendo casa, não casa, larga o emprego, não larga, muda para lá, muda para cá, não faz isso. A coisa ficou uma loucura, virou uma coisa diabólica mesmo, não é? Em que uma pessoa intervém no livre-arbítrio do próximo, quer dizer, ele não permite que o irmão decida a própria vida. Porque o profeta falou, vai te lascar o profeta com a profecia dele, não é? Eu estive numa reunião em que haviam vários pastores e o cara que estava, o pregador muito famoso, um homem muito culto, e fomos dar as mãos para orar. Eu não gosto muito dessa coisa das mãos e tal, enfim, tudo bem, vamos dar as mãos, tá bom, vamos dar as mãos. E o rapaz levantou minha mão e sacudia o seu gordinho, meu irmão. Ele sacudia a minha mão e ficou lá 1 hora e tal. Eu cansei, eu larguei o braço. Aí ele tentou segurar, quando ele viu que não dava, largou também. Quer dizer, sabe, tem algumas coisas que... Muito bem, quando acabou a oração, o pregador falou assim, tem uma palavra de Deus para você, e apontou para mim, mas tem que ser para mim, é incrível isso. Eu falei, pois não. Ele falou assim, Deus me revelou que você terá pedra no rim. Aí eu olhei para ele, e todos os pastores ficaram assim, eu falei, irmão, tem alguma coisa errada. Eu creio que foi Deus mesmo que falou para o senhor, mas não foi o meu Deus, não. Não foi o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra que te falou, não. Porque é impossível ele colocar uma enfermidade. Ele não tem enfermidade para colocar em ninguém. Ele mandou o Filho para curar e não para colocar doença. Irmão, desculpa, eu não recebo isso como da parte de Deus. Nisso os pastores, que isso, irmão, que isso? Olha, é fulano de tal. Eu falei, irmão, você está com dó? Pega a pedra no rim para você. Não é? Eu não vou, eu posso morrer de frieira, mas de pedra no rim eu não morro. Por quê? Porque é absolutamente vulgar, horroroso. Mas o cara tinha que falar alguma coisa, porque ele vai pregar e tem muitos pastores, ele tem que ser superior aos demais. Quando o Espírito de Cristo é exatamente o contrário. Então, voltando, a fé, irmãos, não é essa coisa emotiva, não é? Das pessoas ficarem, eu tenho que falar em línguas para ter fé. Esquece, irmão. Fé é você crer na Bíblia. Eu vou te dar alguns exemplos no Novo Testamento sobre, e também no Antigo, de como a fé funciona. Olha, por exemplo, no Antigo Testamento, o Abraão, diz a Bíblia que ele foi justificado pela fé. Ele não foi justificado quando ofereceu Isaac, não. Ele não foi justificado quando ele saiu de Ur dos Caldeus, também não. Ele não foi justificado quando ele deixou Ló, nada. Sabe quando ele foi justificado? Quando ele estava na barraquinha dele, na tenda dele, e Deus falou assim, sai daí, ele saiu. Olha para cima, ele olhou. Difícil, né? Olhar para cima, olhou e tal. E Deus falou assim, está vendo? Sim, estou vendo. Você pode contar? Claro que não. Assim será a tua descendência. E aí ele falou assim, então tá, pronto. Aí ele foi justificado pela fé. Simples assim. Não teve um terremoto, não teve nada. Então veja que Deus não criou dificuldades para que você creia, para que você seja salvo, para que você seja curado, para que você seja abençoado, para que você seja orientado, para que você tenha de Deus toda a instrução e sabedoria para conduzir sua vida e sua casa. Então, como que isso funciona? Muito fácil. Você lê a Bíblia e pede ao Senhor Deus que esta palavra se torne viva no teu coração, que ela se torne praticável, que ela se torne perceptível na sua vida. Quer dizer, não só a história, mas o que contém a história, o que contém a declaração, o que contém a promessa, o que contém o fato. E isso gera fé. Então, se você chegar no Novo Testamento, a mulher dizia assim, eu
Se eu tocar nele, eu sou curada. Irmão, se ela tivesse sentido alguma coisa, era dor, era fraqueza. Ela não sentia nada de positivo, mas ela, na mente dela, então veja, é uma consciência. Fé é uma consciência, fé é um entendimento de que pode acontecer se você recorrer a Jesus. Então, me permite dizer a você o seguinte: fé é uma coisa simples, é você ler a Bíblia e aplicar ao seu coração. Vou dar um exemplo. E eu sei que você tem fé. Quer uma prova? Você está me ouvindo até agora. Quer outra prova? Você crê em Deus. Você nunca viu. Você crê que Jesus é o Filho de Deus. Você também não o viu. Você crê que ele foi crucificado. Você não viu. Você crê que ele foi sepultado e subiu ao céu. Também não viu. Você nunca viu Jesus, nem eu, mas nós cremos. Isso é fé. Não é? Consciência. Fala assim, isso não é consciência. Eu tenho a consciência plena de que isso é verdade. Eu não preciso fazer força para crer nisso. Isso é tão verdade que a minha vida toda ela é pautada, ela é estruturada de acordo com essa verdade. Ela existe de acordo com isso. Então eu não faço coisas, não é porque eu não posso. Eu não faço coisas porque eu não quero. Se eu quiser enrolar um baseado de maconha aqui e fumar, pronto, eu faço. Quem é que vai me proibir? Mas por que você não faz? Porque eu não quero. Eu não preciso mais dar uma bola para fazer minha cabeça. Jesus fez minha cabeça. Eu estou de cabeça feita, plena. Eu não preciso mais tomar um uísque. Eu não preciso mais tomar uma droga. Porque eu estou consciente. É isso que eu estou dizendo. A fé é uma consciência. Essa consciência em que é Cristo te estabelece, te coloca de pé, firmado na rocha, seguro. E mesmo quando vem alguém dizer assim, olha, cuidado, você pode perder a salvação, você ri, porque você sabe que não é verdade. Você está firmado na rocha, você tem convicção do Evangelho. Então, meu irmão, pense nisso. Você não é obrigado a crer no que eu estou dizendo, não, mas pense nisso. De acordo com a Bíblia, a fé, veja todos os exemplos bíblicos, eu te dei aí 2 ou 3, mas todos eles são iguais. Então, deixa eu só fazer mais uma citação. Eu ouço pessoas dizerem assim, olha, o Elias não morreu. Elias morreu, irmão. Está na Bíblia que ele morreu. Não é? O Enoque não morreu. Claro que ele morreu, todos morreram. Ou você vai me dizer que Enoque e Elias subiram de botina e galocha para os céus? Quando a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Como é que eu sei que morreram? O livro de Hebreus, no capítulo 6 e no verso... Deixa eu ver se eu localizo. Eu não me lembro se é o 13, diz assim, ó. Todos estes, toda a galeria de fé, todos estes morreram na fé. E aqui está Elias. Está vendo? Então, a ideia de que ele morreu... não, ele foi levado num redemoinho. Mas foi levado na presença de Eliseu, mas não diz as demais coisas, não é? Então, as pessoas deduzem que ele não tenha morrido. A Bíblia não diz isso. Não, Deus para si o tomou. Deus para si o tomou meu pai, tomou meu filho, tomou o irmão que partiu ontem, Deus para si o tomou. Não está dizendo que o corpo dessa pessoa subiu aos céus. A Bíblia diz que ninguém, querido irmão, ninguém subiu ao céu, ninguém, exceto aquele que do céu desceu, a saber, Jesus Cristo que está no céu. Então como é que você vai colocar o Elias antes de Jesus ter aberto o caminho? Como é que você vai colocar o Enoque lá? Quer dizer, esses são dogmas. Está vendo que eu estou dizendo? Que a religião vai ensinando, porque um falou que é assim, o outro aprendeu no seminário que é assim, e ele vai falar que é assim, porque ele não é louco de falar que não é, não é? Ele não é maluco, vão cair de pau nele. Então, para que ele não sofra represálias, porque ele quer se dar bem no meio acadêmico, no clubezinho religioso, ele não tem coragem da verdade. Irmão, não espere que eu faça isso. Eu não tenho nenhum compromisso com nenhum grupo específico. Eu não represento nenhuma denominação. Eu sou um discípulo de Yeshua. Eu sigo ao Deus de Israel, que enviou o seu Messias. Os judeus não creem que Yahushua é o Messias, não é? Eles aguardam outro. Mas eles terão que reconhecer, porque tudo está caminhando para o fim.
eles estão aguardando novamente, né? Ou perdão, estão aguardando que o Messias se revele. E, na verdade, Jesus se revelará a Israel como, de fato, sempre foi o Salvador de todo o mundo. Muito bem, irmão. Para encerrar, eu falei sobre Enoque, sobre Elias, que eles morreram, de fato morreram, e morreram na fé, não alcançando a promessa. Então, o fato de algumas vezes você não alcançar algo, não quer dizer que você não creu, mas pode ser pelo fato de que aquilo não é para aquele momento, aquilo não é especificamente para você ter domínio no nível ou na altura da vida em que você se encontra. Eles não blasfemaram de Deus porque creram e não viram, morreram sem ver. É o que a Galeria da Fé de Hebreus 11 diz. Então, irmãos, eu fico muito preocupado com essas pessoas que ficam dizendo que a fé é um sentimento, você sente e de repente... Eu não sinto nada, irmão. Eu não sinto que eu estou salvo. Eu estou salvo porque ele falou que eu estou salvo. Eu sinto a presença dele, isso é outra coisa. Eu não sinto que eu estou casado, mas eu estou casado. Eu sou casado, tenho um papel que diz que eu estou casado, eu não sinto nada. Você entendeu? Então, saia desse mundo sensitivo, demasiadamente emotivo, e se torne um pouco mais racional no que diz respeito àquilo que Jesus fala. E ele fala, sede racionais, ele fala, arrazoai é usar a razão, não é pensar a respeito. Deus te abençoe, meu irmão, a gente se vê na próxima, amém? Amém, Jesus.